A gente agora vai bater um papo aqui com o presidente da Invest Piauí, que já está no estúdio, Vitor Hugo Saraiva. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Aline. Bom dia a todos que nos assistem em casa. Bom dia, Livaldo. Bom dia, doutor Vitor. Estávamos em busca dessa conversa para sabermos um pouco mais sobre essa nova fase do Porto de Luiz Correia, tudo que está acontecendo ali, a chegada dessa draga para fazer com que realmente agora alavanque e tudo aquilo ali, o que está acontecendo a partir de agora, vai definir os rumos dos projetos de desenvolvimento para aquela região. Em que fase estão esses projetos? Então, Aline, nós estamos numa fase agora de aprofundar o canal por onde vão passar os navios que irão conectar o Porto de Luiz Correia com o mundo. Então, para vocês que estão aí em casa, é importante entender que um porto ele se torna viável a partir do seu calado, que é a profundidade desta via chamada, né? E aí a fase que estamos agora é justamente essa, a fase de aprofundar o calado, a profundidade do porto, de acesso ao porto. Nós temos uma primeira draga como consequência da licitação feita, a empresa é a DTA, essa primeira draga, ela já é uma draga expressiva, mas ela não é a maior draga que virá. Essa draga, ela consegue trabalhar numa lâmina d'água muito rasa, né? Então, eles irão agora, nessa fase, aprofundar mais para a chegada da próxima draga que trará mais velocidade. São 3 meses de trabalho intensivo. Isso para chegar àquela meta de 7 metros na maré baixa, 9 na maré alta, é com essa draga agora? Com essa draga, na verdade, com a próxima que irá chegar, são 3 meses de trabalho, Livaldo. Então, Aline, a draga trabalha 24 horas, são 3 turnos de trabalho, são 3 equipes se dedicando a esse trabalho de dragagem do Rio Parnaíba. Então, essa é a primeira, respondendo a sua pergunta, essa é a primeira fase. A fase seguinte é a construção do cais. Esse cais será construído em um tamanho de 180 metros, né, que aí irá também atender aos navios. A fase seguinte, Aline, nós vamos licitar a retroárea. O que é essa retroárea? Para as pessoas que estão em casa, estão vendo esse vídeo, a retroárea é a área imediatamente conectada ao cais. Então, nós vamos fazer todo um distrito industrial, né? A ideia, a proposta do nosso governador é que nós tenhamos ali indústrias de processamento do pescado, né? Que são indústrias intensivas em mão de obra, que criam muito emprego. Então, nessa lógica, nós teremos agora uma licitação para a construção dessa retroárea, que é a urbanização da área anexa ao cais e a possível atração de indústrias para essa área. Já teremos equipamentos que nós vamos construir, Aline. Então, nós teremos, a Invest Piauí vai construir uma fábrica de gelo, posto de combustível. Então, toda a rede de suporte aos navios, ela é construída. Eu preciso abastecer os navios com água, com energia, com combustível, com gelo. Então, todos esses equipamentos serão construídos e serão licitados agora nessa terceira fase de licitações. Ao mesmo tempo que já trabalham também para atrair indústrias para aquela região, né, fortalecendo aí a ZPE. O que é, então, essa zona que pretende atrair mais empresas para cá, para que aquela região se torne realmente sustentável? Vamos explicar um pouco melhor. O futuro da região do litoral é um futuro muito promissor, Aline, porque nós temos 2 equipamentos que eles se casam. Nós temos uma zona de processamento e exportação, que é a ZPE Parnaíba. Ele é um distrito industrial direcionado às exportações. Então, por ser um distrito industrial e ser dentro de uma área de livre comércio, vamos dizer assim, ele dispõe de muitos benefícios fiscais. Então, as empresas que se instalarem na ZPE não pagam nenhum imposto. Em seguida, elas utilizam o Porto de Luiz Correia para dar vazão às suas mercadorias ao mundo, né? Então, esses 2 equipamentos, eles se complementam. Essa primeira fase, nós concluímos também agora, Elivaldo, o Master Plan do Porto de Luiz Correia. Foi feito um contrato com a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, a Universidade Federal do Piauí. As 3 universidades se dedicaram a elaborar o Master Plan do Porto de Luiz Correia. O que é este Master Plan?
é o planejamento da ocupação completa de toda a área do porto. Então, a primeira etapa prevê o terminal pesqueiro, esse que está previsto para o final do ano. Isso, a primeira etapa é um terminal pesqueiro, nós já estamos trabalhando na segunda etapa, que é o terminal de cargas geral e containers. Então, já há uma movimentação, além dos projetos, já foi feita uma licitação, inclusive, para a preparação do segundo terminal. Pergunta, assim, nós até comentávamos aqui no início da semana com a Aline, que há um segmento em andamento com muita força na região norte, que é a mineração, a extração do minério de ferro ali em Piripiri. Isso também está conectado com o planejamento do porto? Está conectado, né? A mina da Lion Mine é uma mina que aos poucos vem se viabilizando, eles já estão fornecendo a partir desse mês, Aline, para a siderúrgica do Pecém. Então já é um primeiro acesso ao mercado. Além do fornecimento de minério à siderúrgica do Pecém, eles também agora estão conosco aí pensando, planejando como escoar esse minério de ferro através do Porto de Luiz Correia. Por isso que a gente está falando aqui do segundo terminal, que é o de cargas gerais, porque ainda não é um terminal exclusivo para minério de ferro, dado a quantidade a ser exportada, ainda não é uma quantidade tão expressiva, é uma quantidade significativa para a empresa, mas não é tão expressiva que exija de nossa parte ter um terminal dedicado. E das commodities, assim, nós temos a soja, temos o algodão, que também precisam desse escoamento, né? Pronto, você entra, Aline, naquele terminal que é o mais prioritário após a implantação desses dois que eu mencionei, o terminal pesqueiro e o terminal de cargas gerais e de container. O terceiro terminal que nós vamos trabalhar é o terminal de grãos e de fertilizantes, porque você exporta o grão, o navio que vem pegar o grão, ele não pode vir vazio, que aí o frete é caro. Então, ele vem trazendo fertilizantes. Então, a ideia é importar fertilizante e exportar fertilizante para o próprio agro e exportar a soja, principalmente para a China. Então, a gente está nessa fase agora de planejamento também do terceiro terminal, que é o terminal de grãos e fertilizantes. O senhor integrou a comitiva do governador Rafael Fonteles nessa recente viagem agora para os Estados Unidos. E lá foi confirmada a instalação de uma espécie de escritório de representação em Boston. Que papel vai cumprir esse escritório, esse intercâmbio que o Piauí pretende fazer com os norte-americanos? Então, é um escritório no meio do coração, vamos dizer assim, no coração da tecnologia dos Estados Unidos. É um escritório na cidade de Cambridge, ali ao lado do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e da Universidade de Harvard. Por que nós colocamos esse escritório? É muito importante mencionar que há uma preocupação com os gastos nesse sentido. Como se trata de uma atuação mais de um profissional que temos no espaço, Elivaldo, trata-se de um aluguel de uma sala compartilhada, de um prédio compartilhado, que está muito comum hoje em dia, né? Então, nós implantamos o escritório da Invest Piauí neste prédio compartilhado e a intenção, a proposta pela implantação desse escritório são os projetos que já temos com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts para levar a educação empreendedora aos jovens da rede do ensino médio, que aí a Secretaria de Educação tem desenhado uma política de já no próximo ano ofertar educação empreendedora com a metodologia dessa universidade americana para todos os alunos do ensino médio. A segunda meta desse escritório é dar suporte às startups, às empresas de tecnologia do Piauí para que acessem mercados internacionais, recursos internacionais, mentores internacionais. O terceiro também é a aproximação da melhor escola de tempo integral dos Estados Unidos, que é a escola de Worcester, lá próximo ao escritório. E, através dessa aproximação, o governador sinalizou o intercâmbio de professores e alunos entre os Estados Unidos e as nossas escolas. Então, isso é um potencial grande. Nós também trataremos aqui das empresas de hidrogênio verde. Há também uma intenção, uma meta de se constituir uma Câmara de Comércio Piauí, Estados Unidos, e essa Câmara de Comércio ter o apoio do escritório
nosso lá nos Estados Unidos. Entendi. Muito obrigada, presidente, por participar aqui da nossa entrevista, conversar conosco. Um bom dia para você. Eu te agradeço. Bom dia a todos que estão em casa.